Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, o mendigo pegador, como ficou conhecido, que é aquele cara que pegou lá a mulher do personal trainer, agora literalmente ele foi desmascarado. A mídia, quando ela quer mostrar as coisas, ela consegue. Então os caras foram lá, debuiaram mesmo a história do cara e viram que ele foi envolvido, como a matéria diz aqui, está em diversos portais de informação pela internet e diz a mesma coisa. Mendigo que virou influencer cumpriu pena por extorsão mediante a sequestro. Então veja, não é uma acusação pequena. O mendigo de Planaltina, como ficou conhecido, Givaldo Alves de Souza, tem passagem pela polícia de São Paulo e chegou a ficar preso por 8 anos. Então não é nenhum santinho não. Eu vou ler a matéria, depois a gente faz os comentários aqui, ó. De morador em situação de rua a influenciador digital que ostenta a vida de luxo nas redes sociais. Aí eles falam aqui do caso, né? Fala a idade dele, que ele tem 48 anos, ficou com a mulher que tinha 31 anos. Bom, mas vamos ao que interessa. Depois do episódio, Givaldo virou celebridade. Passou a ser agenciado por um empresário do mercado financeiro de Bitcoin. Um homem que não tinha nem moradia, agora dirige carro avaliado em R$500 mil, ganhou milhares de seguidores nas redes sociais, posta fotos em boates, cercado de mulheres e aparece em camarote badalado no desfile de escolas de samba do Rio de Janeiro, ao lado de famosos. Só uma pausinha aqui mesmo. Você já vê o tipo de famoso, né? Que dá moral pra um cara desse. Mas vamos lá. Embora expor sua vida particular tenha virado profissão, nos últimos 2 meses, quando o assunto é a trajetória antes da fama, Givaldo tem evitado detalhes. O que se sabia até agora é que ele nasceu no interior da Bahia, foi casado, tem uma filha de 28 anos, trabalhou como operário da construção civil e como motorista. Em suas entrevistas, desde que o caso em Planaltina ganhou repercussão nacional, Givaldo fala em falta de oportunidades como um dos motivos de ter passado a viver na rua. O estado de Minas teve acesso a 2 processos criminais que revelam uma parte da história de Givaldo, que não aparecia nas entrevistas. Givaldo Alves de Souza tem passagem pela polícia de São Paulo e chegou a ficar preso por 8 anos. Ele foi condenado por furto qualificado e extorsão mediante a sequestro. Os 2 processos sob número 0099595.2000.8.26.0050 e 0052070-05.2004.8.26.0050 tramitaram no Fórum Central de Barra Funda, em São Paulo, uma na 5ª Vara Criminal, outra na 9ª Vara Criminal. O furto teria ocorrido em 2001, com a condenação ocorrendo em 2005, segundo a especialista criminal que fez o levantamento dos processos, ao qual o M teve acesso, ele junto com uma ou mais pessoas e utilizando uma chave falsa, sem que a vítima visse ou percebesse, furtou algum bem, pegou para si o que não lhe pertencia. Ele não foi condenado e nem preso na época por esse crime, detalha. Você vê como é a justiça, né, meu irmão? Aí, o cara solto, né, acostumado a fazer e não dar em nada, então em 2004, enquanto tramitava o processo de furto, ele teria invadido a casa de uma pessoa junto com outros 2 indivíduos armados, usando violência, sequestrado uma mulher e exigido resgate. O acordão do processo criminal informa que Givaldo foi encarregado pelo grupo de buscar o resgate e por isso preso em flagrante. Inicialmente ele foi condenado a 17 anos de prisão por agir com outros 3 comparsas, o que seria a forma qualificada do crime. Por isso a pena tão elevada, explica a especialista criminal que teve acesso ao documento. Enquanto Givaldo cumpria pena em regime fechado pelo crime de extorsão, saiu a condenação do processo de furto. Ele foi condenado a 2 anos de reclusão em regime inicial aberto, mais pagamento de 10 dias de multa. Em 2013, Givaldo conseguiu uma revisão criminal. Na verificação, entendeu-se que ele agiu com mais 2 comparsas, não 3. Então seria a forma simples do crime, não qualificada, o que gerou a redução da pena para 8 anos. Como a pena já havia sido cumprida e o réu se encontrava preso naquele momento, foi expedido o alvará de soltura. Desde então, ele está livre e não deve nada à justiça. 4 identidades diferentes. Os processos criminais nos quais Givaldo Alves de Souza foi condenado são públicos e podem ser acessados por qualquer pessoa. O que dificulta a pesquisa é que ele tem 4 carteiras de identidades diferentes. No alvará de soltura, expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo pela 5ª Vara Criminal da Barra Funda, são listados 3 registros gerais, RGs diferentes, ele tem carteiras diferentes, meu irmão. Então você vê que não é um santinho não, meus irmãos. E aí, eu quero ver se aquelas pessoas que quando ele estava fazendo live diziam, eu sou fã desse cara. Por isso é que demorou tanto para aparecer essas verdades. Porque o cara tinha 4 RG. Então quando se pesquisava um, outro e outro, não dava nada. Mas a mídia, quando quer, se ela estivesse do lado do povo, meu irmão, pode ter certeza que o Brasil não estava assim. O problema é que eles são contra.
No documento de identidade mais recente de Givaldo Alves de Souza, feito no Distrito Federal, traz a data de nascimento como 7/3/1974, natural de Pilão Arcado, Bahia, filho de Arnaldo Alves de Souza e Maria Magnólia de Souza. Em vídeo publicado no seu perfil no Instagram, Givaldo afirma ser de Pilão Arcado, diante que em 2021 tinha cerca de 35 mil habitantes, segundo dados do IBGE. Segundo a especialista criminal que levantou os dados sobre os processos envolvendo Givaldo, a ação civil que ele moveu contra o FaceList em 19 de abril de 2022, os dados de filiação, fotografia, além de outros dados apresentados por ele, comprovam identidade que consta em um dos processos criminais. O Estado de Minas entrou em contato com Givaldo por meio de 2 perfis pessoal e profissional dele no Instagram, mas até a publicação desta reportagem não obtivemos resposta sobre as condenações. Em um vídeo postado no YouTube, pouco depois que a reportagem do EME o procurou, Givaldo assume que errou e já foi preso, mas não dá detalhes. Procurando também os advogados que o defendem no caso de Planaltina, em nota, a Gassi disse que representa Givaldo apenas aos fatos ocorridos em 9/3/2022 em Planaltina, Distrito Federal, e que ainda estão sendo investigados em um inquérito policial. E aqui tem a nota dele e encerra a matéria. Meus irmãos, esse é o tipo de coisa que o povo está interessado. Esse é o tipo de pessoas que consegue gerar muitas views, muita interação e muitos se sentem representados por um cara como ele, porque pensam como ele e agiriam como ele se tivesse a oportunidade. Hoje em dia, dificilmente ela cresce por ser honesto, por ser trabalhador, não. Mas quando é pilantra e faz alguma coisa tão pilantra quanto toda a sua história, aí isso é motivo para as pessoas enaltecer, engrandecer o cara e virarem seus seguidores. A gente perde totalmente a fé, meus irmãos, porque um vídeo como esse, eu não tenho dúvida que ele pega muito mais acesso do que um dos melhores vídeos que a gente fez esse ano. Foi um fracasso, aqui não tem pra que mentir pra vocês, foi um fracasso de views, vergonhoso. Faz tempo que a gente não pega 10 mil visualizações, pelo menos no momento que eu tô fazendo esse vídeo, 10 mil visualizações em um vídeo que foi a privatização da Eletrobras. A gente explicando os detalhes, as mudanças de opiniões das nossas lideranças, vergonhosamente, como esse processo foi possível. Um vídeo trabalhoso, demorei mais de 6 horas para montar ele. Fora o conhecimento que você é obrigado a ter para poder dar as opiniões, que leva anos, né? As coisas vão acontecendo, você vai acompanhando, você vai estudando para entender, para chegar e passar isso para as pessoas. E as pessoas olham, ah não, vai falar de privatização, não estou interessado. Como se esse fosse um assunto que não interessasse a ela. Eu sei que o caso do mendigo, ele chama a atenção. E merece, não vou ser hipócrita, merece a gente comentar aqui. Mas jamais deveria ter a mesma repercussão que um vídeo como esse. E aí ele não tem a mesma repercussão, ele tem muito mais repercussão. Esse é o assunto que interessa as pessoas. Privatização da Eletrobras? Não, deixa o governo fazer. Já tá ruim mesmo, só que sempre pode piorar a situação, entenda isso, meu irmão. Aquela frase que ficou famosa do Tiririca, pior que tá não fica, é uma mentira. Ela pegou, ela virou moda e até hoje as pessoas repetem. Olha, pior que tá não fica, vamos arriscar, deixa vender, vamos ver no que dá. Só que grave o que eu tô dizendo, sempre a situação pode piorar. Nada é tão ruim que não possa piorar. E é o que vai acontecer. Anote o dia que eu tô falando isso, salve esse vídeo e daqui a alguns anos a gente conversa. Quando as pessoas estiverem tendo que usar lampião de novo, como já fazem agora com gás, vai se privatizando e as pessoas agora estão fazendo o quê? Muita gente hoje no Brasil está fazendo o quê? Fogo a lenha, porque não pode mais comprar o gás. Então a mesma coisa, vão voltar aí pro lampião para poder ter um pouquinho de luz dentro de casa à noite. Por quê? Porque não pode pagar a conta de energia mais. E o momento de se fazer alguma coisa, de protestar, de mostrar indignação para frear isso, as pessoas não estão nem aí, não querem nem falar do assunto. Então você vê que um monte de youtubers aqui que tem alcance, mas evita o assunto porque já sabem que o povo não quer saber, prefere saber de uma coisa dessa. E aí quando você vê que de fato as pessoas transformam um cara como ele, esse Givaldo, as próprias pessoas que conheceram ele não querem nem ver, tá aí, celebridade ostentando, camarote. Por quê? Porque as pessoas enaltecem, engrandecem um cara desse. Então, meu irmão, há chance desse país mudar? Não. Inclusive, meus irmãos, eu quero recomendar um canal pra vocês que eu não tô recebendo R$1 pra fazer isso. Mas eu penso que, principalmente pra quem é solteiro, se eu fosse mais jovem, não tenha dúvida que eu faria isso. Se eu não tivesse aqui casa, mulher, filho e tudo mais, eu faria isso sem dúvida nenhuma. Que é pensar realmente em mudar de país. Sendo realista, meus irmãos, dificilmente as coisas vão melhorar aqui, até pela alienação. Não é porque não dá pra fazer, é porque o povo tá muito polarizado. Cada vez mais arrogantes, todo mundo quer opinar, mesmo que não saiba nada do assunto. Quando falta argumento, o que você vê é ódio. Eles começam a te odiar.
É o que demonstra inclusive as views. A pessoa não quer nem ver porque ela sabe que tudo que ela tá pensando tá errado. Ali tá as provas reais, em vídeo, documentada, que ela tá pensando errado. Então ela sabe disso no fundo, ela diz, não vou nem ver. Eu não quero nem ver porque o cara vai acabar furando a minha bolha. Gente que acompanha o nosso canal, que gosta do nosso trabalho. Então pensando nisso, nosso irmão Calisson Félix, ele montou um podcast que eu achei uma ideia muito boa. Ele vai crescer, com certeza vai ficar gigante esse canal. Eu não tenho dúvida disso. Porque é uma ideia fora de série. Ele entrevista pessoas, né, que saíram aqui do Brasil e estão vivendo em países como os Estados Unidos. E essas pessoas conversando em podcast, como é a experiência, coisas que a gente quer saber, ó, como foi a adaptação, qual foram os problemas que você enfrentou, o que é que você está fazendo agora, qual foi o primeiro trabalho que você arrumou aqui. Então ele está fazendo esse podcast, meu irmão, que pode ser uma luz para você ter uma noção de como seria caso, né, você que é solteiro, você que não está amarrado aqui na nação, uma coisa que você pode fazer mais futuramente. Então, vou deixar aí, o nome é Podcast na Gringa, tá certo? Vale muito a pena, ele tá começando agora, tá com 175 inscritos, a gente vai bater 1000 se Deus quiser. Então vá lá no canal dele, se inscreva, vai estar o link na descrição, vai aparecer aí no finalzinho do vídeo para você clicar, tá certo? Então passe lá, meu irmão, porque essa é uma ideia, e repito, principalmente você que não tá amarrado nesse país, é uma ideia que você tem que pensar com o pé no chão e amadurecer se der para você. E ouvir a opinião de quem já tá lá, né, as experiências é a melhor coisa. É como se você, né, esses podcasts tão famosos por causa disso. É como se você estivesse conversando com um cara ali e ouvindo ali várias coisas do dia a dia da pessoa. Um dos motivos pelo qual eu consegui aprender a falar inglês mais rápido foi o fato de estar morando lá. Só com um americano. Não tinha, era americano, minhas primas são nascidas aqui, criadas aqui, era inglês dentro de casa, não tinha televisão, cartão era o Tabajara, que você tinha que vir no ligar, ficar horas na fila. Então assim, Querendo ou não, se forçou a falar inglês. O Bob Esponja, SquarePants, o quadro, foi um divisor de águas na minha vida. Cara, eu aprendi a falar inglês vendo Bob Esponja. É notícia pra vocês. Anota aí, pessoal. Bob Esponja muda vidas. Entendeu? Você não... É isso, meus irmãos. Acredito que assim eu tô contribuindo também para jogar uma luz aí. Porque, meus irmãos, realmente, apertem os cintos porque o negócio aqui no Brasil não tá nada bom. Enfim, a gente volta às 4 horas da tarde, tá certo? Com mais um vídeo pra vocês. De 4 a 5 horas, dê uma passadinha aqui que vai ter vídeo novo. Fiquem com Deus, um abraço e seguimos juntos.